Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e nesse vídeo a gente vai continuar o vídeo falando da calmodulação, ampliando a questão da respiration, colocando em chave de investigação o assunto que a gente estava falando no vídeo anterior, a gente pode começar a falar, desrevelar toda essa significação que desmaterializa em nós sentidos. E aí esses sentidos, principalmente dessas interferências de ter que se assinalar a uma mensagem, né, revelando a certificação estrutural de que se assinalou, toda essa cicatrização expressa em nós, ela tem motivos que fazem arranjos de motivos mutilares, né? Então essas mutilações de entregar expressões mutilam as nossas expressões e nos afinam sobre o desafio de expressá-las. Muitas delas a gente não quer expressar, mas sobre o acorde de uma mensagem, de uma resposta, a gente acaba se mutilando e entregando a expressão. E quando a gente entrega principalmente a expressão que a gente não quer entregar, isso mexe muito com nós e desarmoniza os nós de organização habilitada, né? Os nós de organização ativa que nos motivam, que nos fazem motivações de aprender, né? Aprender o nosso eu. É como se a gente estivesse nesse horizonte juntando os eus prediletos, né? E aí quando a gente gasta o eu predileto para algumas coisas que não são prediletas, existe aquele choque de desgaste, né? Mesmo que no sentido subconsciente da coisa, né? Então vamos lá, vamos navegar e encontrar as substâncias que a gente precisa para coroar esses dados falados, né? Bom, no último vídeo a gente parou nessa subtração aqui, ó, que desconcentrou a importância da dor, no sentido de revelar que a dor, ela não dói. O que dói é aquilo que considera dessa dor, né? Então, nessa considerar, existe uma acosturação, né? Ou seja, algumas frases de consideração de efeito. E é isso que acaba sendo levado em conta no nosso rastro psicológico, fisiológico. Esse rastro, ele precisa ser percutido por um gradiente diferencial para fazer com que células desempreguem imunidade, ou seja, emborrachem e reordenem a atividade estabelecida nesse trauma, né? Nessa dor. A dor, ela sempre vem com trauma, né? Então, para encontrar
essa alma desse trauma, a gente precisa de lutar contra o gradiente dessa acosturação, dessas frases de consideração de efeito. E aí sempre nessas frases a gente tem chaves de importação prediletas, né? Chaves de importações. Essas chaves, elas armazenam em nós, como flores armazenam harmonias aromáticas, essas chaves armazenam harmonias contracionadas, né? E aí quando a gente listra essa chave no nosso subconsciente, nos nossos desapertos de alma, a gente faz modulações nervosas, principalmente sinápticas. E aí essas sinapses, elas entram nos córtex do sistema endócrino, principalmente, e dentro dessa cadeia endócrina, o que acontece? Acontece as sintetizações de hormônios que vão se comportar buscando os ritmos de estabilização, né? Então a gente tem a epinefrina, norepinefrina, nós temos os hormônios que ajudam na digestão, a gastrina, hormônios para poder fazer reservas ou liberação de energias, né? A gente tem insulina, glucagon, todos esses hormônios. E esses hormônios são chaves de remanejamento importado de célula. O que é isso? É que elas vão desimportar instruções para as células, vão massagear, né? Vão encontrar melhores falas, comunicações para as células desapertarem metas, né? As suas metas. Como num sistema toyotista de produção apenas para produção por meta, é o que as células elas vêm fazendo, principalmente as células do sistema endócrino, né? E aí essa repartição, né, leva todas essas frases aos seus no sentido sentidos, né, aos seus sentidos. Então, o que você sente não é dor, é os seus sentidos em atividade de encobrir a manifestação desse foco, né? Porque geralmente quando existe a dor, o foco ele não é bem conhecido, né? Esse foco ele está sobre suspensão de investigação, no sentido da aversão fisiológica mesmo. Quando a atividade não descumprimenta o organismo, existe uma aversão do organismo que desdói sobre as acusações da incapacitância fisiológica de cessar o estresse, né? O estímulo fisiológico que está excedendo a compreensão até mesmo psíquica e do lado dos acordes sinápticos. Tudo isso vai fazendo uma atualização encordada e vai tentando ser melhor redimensionada pelas direções que o ser toca. Então, por isso que a calma ela é a melhor direção nesses momentos, porque quando você se acalma, o seu organismo ele consegue pensar melhor quais são as estratégias de
lutar contra essa manifestação, né? Então existem as pausas de 10 segundos para poder respirar e administrar esse ar. Existem as águas e os remédios para tomar, para poder fazer pensamentos de referência a esses manifestações desse foco que ainda não tem cessado, né? Existem tudo isso, né? Mas geralmente todas essas coisas, né? Elas têm o seu tempo de remanejamento. Porque a maior dor, a dor mais difícil que tem não é aquele estresse de oxidação celular. É o estresse de oxidação neural, a neuroapatia. Porque a neuroapatia, as ligações nervosas, elas discutem muito mais por desestabelecimento de desimpulso hábil. E esse sistema é um sistema que sobre a repartição lógica, a matemática envolvida na rede neuronal, ela precisa de passar por caminhos semelhantes. E quando ela vai passar por um caminho que está desassemelhado, ela entra em choque, né? E aí você não tem nada a caráter para sentir dor, mas acaba sentindo dor por distorção de instabilidade lógica, né, de percurso sináptico, ou a demora de resposta. Por quê? Porque a resposta está desacordada por algum evento, algum trauma, alguma manifestação de seus sentidos, né, que foram acosturados. E isso acontece muitos traumas de relacionamentos. E aí desses sonamentos mudaram os gestos de andamento das impressões sociais. E acontece muito, principalmente em pais e mães de primeira viagem que estão educando seus filhos. E aí, às vezes, os filhos desacordam num dia com certas inqualificações, e aí geram focos de manifestações, e aí esses pais ainda não sabem como lidar, tudo é muito novo, e aí a janela de tempo para cuidar demora bastante. E dependendo dos pais, da cultura familiar, pode até mesmo agravar o problema. E aí esse problema virar uma costuração, e aí desencostar às vezes, e formar até mesmo guarda-roupas para crescer, no sentido da importância formada, né, dessa importação de dor. Mas é uma dor que não existe, né? É uma dor desmencionada por uma irrealidade que tenta fazer-se de conta que é real, no sentido de relações, de manifestações. E o que isso mexe nessa chave? Sabe, essa incubação é quase que uma incubadora, né? O que isso faz? Gera um embrião artificial no sentido de foco traumático e desapena ou desamigalha uma associação de informações pré-cognificadas para dizer ao senso ativo instabilidade, medo.
E aí a gente entra no lado da medula e das suas controladorias de levar estímulos às glândulas para que elas secretem hormônios, né? E aí, sobre a contração da medula e sobre os terminais, né, glandulares, as atividades de desimpulso elétrico que entram nos curtos das reações das glândulas harmonizam-se sobre as suas particularidades celulares entre os seus trabalhos de organelas e de núcleos de atendimento ao tipo de nutriente que as chega, um material metabólico que cumprimenta, né, que desmanda a um agrupamento de células atividades metabólicas no sentido desse agrupamento, né? Então é como se o hormônio fosse o regente do maestro e mandasse a algum órgão tocar, se ativar em uma determinada anotação. E aí, por exemplo, é como se a tireoide mandasse aí o iodo para a corrente sanguínea, né, o hormônio tireoidiano, e aí o iodo, quando na corrente sanguínea ele fizesse sobre os toques ativos nessa corrente um andamento diferencial que ajuda a fazer o equilíbrio homeostático. Vamos ver aqui, ó. O iodo é bom para quê? O iodo é um micronutriente essencial para o homem e os outros animais. No organismo humano, ele é utilizado em síntese de hormônios produzidos pela tireoide, uma glândula que se localiza na base frontal do pescoço. Então, o iodo ele é base para fazer o hormônio, na verdade. O hormônio tireoidiano. E aí o hormônio tireoidiano acho que é responsável vamos ver aqui. Eu esqueci a função. Hormônio tireoide, vamos pôr aqui a função. Aumenta a produção de hormônio tireoide. Cara, deixa eu ver aqui se responsável por regular o gasto energético e a temperatura corporal. Olha que interessante. Gasto energético e temperatura corporal. Esses hormônios atuam nas funções do fígado, rins, coração e cérebro. Então, são comunicadores de particularização notada, né, notadificada. Uma vez que esse agrupamento está integralizado no organismo desde seu nascimento, a performance dele é muito eficiente, né? É uma eficiência assim muito perfeita, né? No sentido das associações moleculares de ejeção ambiente, né? O organismo ele adquire muita lapidação de fora para dentro, né? No sentido exterior para o interior. E esses hormônios, né, os consumos de alimentos, tudo o que a gente faz exterior demanda desanotações no nosso organismo
que ressentem e se tornam eficientes para esses detalhes. Então, esses hormônios, eles são substâncias químicas mensageiras produzidas pelas glândulas. Cada hormônio produzido pelo corpo humano tem funções específicas, seja para regular o crescimento, a vida sexual, o desenvolvimento e o equilíbrio interno. Então, vamos entender melhor. Os hormônios, eles são agrupamentos celulares secretores, né? Eles vetorizam de forma secreta a regulação das atividades de um organismo. E eles pré-cognificam, ou seja, sobre um feedback e de associação lógica, o envio dessas mensagens. Então existe uma discussão de eficiência nessas reações que fazem com que o organismo se arranje sobre os tempos mais hábeis para poder entender a hora que tem que metabolizar determinados hormônios, enviar determinadas mensagens. Isso tudo é muito importante porque isso é uma segurança dentro desse gap, né? Quando a gente tem esse gap e a gente consegue rapidamente dizer um sim ou um não, sem delongar muito na resposta, a gente tem eficiência. O único problema é quando a gente tem dúvidas sobre a resposta, né? Essa janela de dúvidas sobre a resposta, entre o S e o N, podem surgir vários pesos, né? Vários pesos de sustentação de dor falsa, né? Falsa positiva, né? Ou seja, é uma dor falsa, porém se faz positiva pelos vários pesos administrados pela contração de resolução considerada pela acosturação dessa carga. Porque a princípio a dor é uma carga, ela no organismo, ela é um trabalho, né? A dor é um trabalho, é só isso, né? Aí tipo assim, você vai aceitar o trabalho, se tem um trabalho no organismo, você tem que dizer sim, cara. É sim, 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 sim. Não tem nada de não sei, talvez, só se... Não. No seu organismo é sempre sim. Quando você atrasa esse sim aqui, ó, você perde isso aqui, ó. No sentido de... no sentido de saúde mesmo, né? Saúde. Você perde tempero. No sentido da saúde mesmo. Por quê? Esses vários nãos, eles vão ficar lá iterando e procurando sim, porque eles vão precisar de chegar em sim em algum momento, sabe? Esses não, ó, esses nós, esses não, eles vão precisar de chegar em sim em um determinado momento, né? Então esse atraso ele é determinado momento.
Ele é muito sério. E aí esses pesos eles acabam pesando os endocrinologistas, né? A endocrinologia do seu organismo. E aí acaba criando aquela coisa que a gente dialogou aqui, ó. O D, tipo assim, os não dimensionados por preço grande. Os não desão de examinação. Os D de esperação. Desesperação. De examinação. E aí, via de regra, você vai perdendo a vetorização eficiente. Ou seja, o sim. No caso do organismo, né? Então vamos dar uma olhada aqui nesse transporte, né? Hormônio. Os hormônios são como árvores que florescem sobre enxerto de uma determinada partição celular, né? Então eu tenho uma partitura de um organismo, né? E aí me chega uma contração dessa partitura. Essa contração enxerta no hormônio, e desse enxerto, a metabolização desse enxerto vai tratar e entregar uma configuração de sinalização, né? Vai sinalizar. Só que isso é tudo por rotas. Rotas de criação e nutrição, de decaimentos mesmo. Então a gente sempre tem um superior que dessecreta estímulos inferiores para tornar o inferior superior àquilo que está por vir, dependendo das passagens, dos caminhos, das vias, né? E isso se tornou muito eficiente, como a gente conversou no vídeo anterior. Existem tabelas já montadas com todas essas observações, né? Vamos ver aqui, ó. Tabela de hormônios. A gente tem várias glândulas, e glândulas são agrupamentos celulares que secretam hormônios, né? E aí, por exemplo, a gente tem o hipotálamo, e aí hipófise, tireoide, paratireoide, suprarrenais, pâncreas, entre outras. Vocês podem perceber que esses hormônios eles ficam bem na parte central. As partes centrais, elas são espelhos de descontração, né? Tudo que vai para o meio descontrai do meio em busca de partilhar sobre as partículas simetricamente sobre as pressões que se encontram nesse gradiente. É claro que a gente sempre está dissimetrificando por conta das desarmonias ativas no sentido de trabalho, né? Sempre quando a gente está fazendo alguma atividade, por exemplo, tocando violino,
Sempre quando a gente está fazendo uma atividade, a gente está desparametrificando do meio, que sairia as descompressões distributivas de nutrientes para as periferias, é uma desordenação, uma desafinação orgânica. E essa desarmonização busca a harmonização para esse detalhe. E aí várias adaptações vão surgindo. Então, a dificuldade maior dessa operadora aqui não é e nunca vai ser encontrar as notas certas aqui no violino e mandar o arco aqui. A dificuldade maior que ela tem é de fazer a adaptação molecular dessa distributiva coligada no sentido dos órgãos, né? E no sentido das metabolizações, né? E aí, o que isso vai acontecer? Vai reger o organismo a encontrar melhores produtos nutricionais para essas razões celulares, e sobre os desgastes que ela aprovar nos seus treinos, ela vai receber nesse rearranjo configurações de maior força e resistência para desaprovar o organismo a sustentar essas cargas. Mas tudo tem os seus sims e os seus nãos. Os seus porquês, eles se despedem quando as células aceitam, né? Então, por que eu vou fazer isso? Tchau, por quê? Não tem porquê. É ou não é. Você vai ser ou não ser. Não tem essa janela. Essa janela não é boa. Ela não consegue te dar um bom resultado. Quando você entra em janelas assim, você sempre busca não entrar mais, né? É sempre assim. E aí essas janelas, elas são cercas, né? Cercas. Vamos ver o que é cerca? Uma cerca ou alambrado do castalho alembre é uma estrutura autossustentável projetada para restringir ou prevenir o acesso ao interior de sua área. Beleza. Tá, uma cerca, ela previne a entrada. Mas não quer dizer que a pessoa não entra, né? Dá para pular a cerca, dá. Todas as células, elas têm suas cercas, e todas essas cercas podem ser quebradas, podem ser rompidas, né? E aí toda a matéria com significado pode também ser rompida, né? Aqui, ó, momento inicial de uma carreira, largada em corrida animal, rompida. Rompida, o que isso vai trazer em nós de forma enzimática, enigmática? Bom, sobre a suspensão da realidade, a nossa alma, ela digere a realidade em tempo real e faz sobre as articularizações distributivas desse paralelo de real para as irrealizações dentro de nós que calculam essa realidade para tomar as melhores decisões, definições harmoniosas no sentido do organismo e dos investimentos orgânicos. Toda e qualquer atividade provocada
em diferencial no organismo, sofre um aviso, né? E esse aviso, para ele ser desmarcado, a gente mascara ele com uma placa de rede, né? Mas como a gente acessa essa rede? A gente acessa essa rede por notas desses impulsos, né? E para esses impulsos denotáveis, a gente utiliza essas migalhas aqui, ó, silábicas, notacionais, né? E aí a gente sempre tem as expressões primas delas e as conjunções silábicas primas e as conjunções silábicas de ordenações materiais de palavras, né? Então a gente tem que ter cuidado e até mesmo praticar essas denominações. Por quê? Porque dentro da toxicologia do lado da saúde e do medicamento, da droga, tem os gaps de toxicologia labial, que é uma partição, é um ofício que deplora entornos de sintetização oral, alfabética. Então, se você tem uma bolinha nesse campo aqui, ó, pode se tornar um bolão e uma bombona. Entende? E dependendo da bombona, ela pode explodir e acabar com todo o seu lado saudável, né? Depende dos tóxicos que colorem o reagir da agricultura de acesso material no sentido imaterial de significação, de significar o ritmo da realidade no interior de nós e decidir sobre esse ritmo qual corda, qual decisão vai ser tomada para delabelar as profundidades de extensão, né? E aí os hormônios eles desacordam sobre impulsos desencercados, né? Ou seja, existem os cercados que mais atraem hormônios, né? E existem lógicas, sentidos de contrações lógicas que desamparam sobre predisposição lida, consentida, investida, aberturas, né? Então tem como, sobre aberturas de cerca, você chamar glândulas para secretarem hormônios e os hormônios se atraírem sobre esse gradiente, porque é como se fosse uma atração por diferença de potencial. É como se fosse para nós o que a gente chama de osmose. Bom, molaridade constrói no átomo. Então é como se fosse isso aqui, ó. É como se fosse uma osmose. Uma parede, uma cerca dividindo o empreendimento celular, né, as organelas, o núcleo e tudo mais,
ela vai ter uma força de sustentação dessa pressão molecular, dos dados que se inserem dentro desse cercado. E aí eu posso ter um equilíbrio de cargas sobre esses cruzamentos, uma vez que a gente pode ter interseções celulares sobre as redimensionalizações orgânicas. São estratégias de distribuição enérgica, ou seja, de contrações de fibras, né? Elas conseguem encontrar rejeições para partículas a partir dos acordes de fibras e desrejeições para dependendo dos determinados desacordes que dão. E aí o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu aumento as cargas de um lado e do outro ficam poucas, né? A pressão daqui é maior do que a pressão de cá. E olha só, vamos ver por que não. Dados normal, lenta. Bom, vamos aumentar mais aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Não tá. Remover. Deixa eu ver temperatura. Tá. Vamos ver aqui. Aumentei a temperatura. Aí, ó. Aí eu removi. Aí é como se houvesse um equilíbrio, né? Aí os dados, né? Eles procurassem a tendência de equilibrar-se sobre esse meio, esse plano, né? E é mais ou menos assim que funciona a natureza, no seu sentido natural, particular. É a busca por estado de equilíbrio em ambiente livre. Esse equilíbrio discute com vários tipos de polaridades. E polaridades são partículas em suspensão harmônica, né? São essas esferazinhas. E às vezes elas encontram um grande gradiente quando, por exemplo, um carro passa, né? Uma coisa passa assim, ó, forte. Aí ele muda o gradiente do campo e esse gradiente dispersa um grande volume dessas partículas para uma região. E esse volume atrai a gente, né? Se eu colocar de novo a divisória, volta tudo ao normal, né? Deixa eu ver aqui se eu acho o programa. Deve estar aqui, ó. É mais ou menos isso daqui, ó. É como se fossem sistemas de cargas mesmo. É como se a gente tivesse uma carga negativa, algumas cargas negativas, né? Buscando intimidade, né?
Então aqui a gente tem uma intimidade, né? Beleza. E se a gente tirar essa, vamos tentar fazer isso. Acertando ela. E aí eu coloco uma carga negativa aqui, ó. Quando algum automóvel, vamos supor que esse aqui é você, né? E aí um automóvel vem e passa no ambiente, olha o que ele faz. Ele mexe com todo o campo assim, ó, gravitacional de energia. Tá vendo? A gravidade meio que dando uma balada. Isso aqui a gente percebe, né? Sobre um pulso de onda, ó. Se eu colocar duas, deixa eu ver aqui como é que fica. Aumenta a força, né? Vamos tentar pegar elas. O vetor de mudança é muito maior, né? O campo elétrico. Bom, o que isso quer dizer? Que é assim que o hormônio funciona, né? O hormônio, ele tipo assim, ele tem um circuito já programado no organismo, que é a corrente sanguínea. Porém, essa moléculazinha aqui, sobre o seu circuito, ela tem o programa de ser liberada, de ser secretada, justamente quando esse camarada aqui, esse camarada aqui, por exemplo, sai de cena, né? Aí ela vem, e aí encontra essa partição aqui, ó. Aí quando ela encontra, ela coloca o efeito hormônico e aqui essa partícula volta. E olha só o que o hormônio faz. Ele coloca um gradiente ao seu favor, né? Então ele faz a célula entrar ficar a favor dela, olha. Se a gente aumenta aqui, olha o que acontece. A célula começa a trabalhar na sua individualidade, na sua natureza, utilizando esse desencampo, um compasso elétrico dessa carga. E aí ele vai digerindo essa carga, vai digerindo e vai desinformando essa carga. Quando pensa que não, ele volta ao normal. Volta ao normal. Então, isso é harmonização, né? Entrou uma desarmonização no organismo, ela busca ser carreada para cá, ó. E aí, quando ela vem para cá, acontece a vetorizações dela, né? A vetorização vai autorizar elas sobre o desgaste dessas cargas. Tá, beleza. Então isso é um padrão de segurança, né? Então a gente se segura também em materiais sintéticos, né? Bom, qual que é o alerta sobre isso, né? Que a imaginação, né? A imaginação, faculdade que possui espírito de representar imagens, faculdade de criar a partir de combinações de ideais e criatividades, ela é praticada. Só que a gente tem bases de praticação que desmontam melhores controles e práticas que desmontam incontroles. Quais que você prefere? O seu organismo prefere que você tenha o controle ou busque sempre manter o controle. E a imaginação, ela é uma arma de contrações em nós. Contrações de cargas, por exemplo. Se no ambiente tem cargas positivas,
eu simulo eu imagino essa carga positiva e desvisto essa carga positiva sobre essa suspensão da realidade e ela passa a ficar negativa e servir ao meu favor, entendeu? Ou seja, eu sou maior que ela. Depende da consideração. Agora, se eu considerar ela negativa, ela vai me desarmonizar, a não ser que eu atraia ela e digira ela, né? Entendeu? Então isso é a imunidade. É um repertório de imunidade, principalmente no sentido das alfabetizações que nos remam em navegações de barcos que tocam os nossos sentimentos por parecer que são superiores, embora o sentido dessa superioridade tem algo maior aí, tem uma consciência maior. E aí esse sorriso, né? O sorriso é um dreno de atenção, é uma aparência positiva. Porém, nem todo sorriso ele é positivo. Mas existem muitas pessoas que se enganam com a aparência dos sorrisos, imprevestindo eles como positividade, como cargas positivas. Aí esse tal do tipo isso leva a fazer uma crescente de sorriso, ou seja, consideração do personagem em emprego de chamar a atenção do tipo que biologicamente descai a atenção nele, né? Ou seja, os atacantes. Por quê? Porque, veja só, o goleiro de hormônios, o endocrinologista, que é você nessa repartição, ele tem suas posições, né, goleiro. Ele tem suas posições já na mente. Seus posicionamentos de sim ou não. Porém, quando a partida está rolando, a partida ela é uma atividade que prepara goleiro de hormônios, endocrinologistas. Pode ser que você precise de pegar algumas descarguinhas de atenção positiva que parecem mais positiva que você, ou querem parecer mais positivo que você, e talvez você vai precisar de ampará-las no seu pensamento, porque elas vão acelerar o seu campo gravitacional, principalmente em telas, em veículos de transmissão. Ou você vai ter que já pré-considerar elas no sentido de criar um plano de ideias sustentáveis para ela, colocar uma carguinha negativa nelas para suportar elas. Ou você até dá duas, né? Então você tem as suas doações a serem feitas para esses efeitos artificiais não mudarem
a sua sensação única, né? A sua direção, seu senso de dirigir o seu organismo, de harmonizar, né? De gerenciar esses feedbacks de hormônios que regulam suas atividades. Bom, margeando essa calma, que é o nosso título, a calma modulação, respiration, né? O hormônio ele faz parte dessa modulação, ele está na corrente dessa imprevisibilidade, né? E aí, quando a gente tem cargas negativas para dar, ou condições de digerir essas positividades, ou quando a gente tem conhecimento desses censos alfabéticos, dessas cercas, desses tempos de mutação molecular, modificação molecular para adaptar a esses trabalhos, a gente desacalma sobre as suspensões de tempo que a gente passa modulando. E aí toda essa passagem ela nos diz como melhor respirar o ar que diz em tons, rearranjos harmônicos para mudar sobre essa ambiente, né? Essa consignação. E isso é uma segurança nobre, né? E não adianta cobrar isso da criança, né? Brigar com a criança. Ela tem o seu tempo de aprender regências, né? Ela não pode apenas copiar a regência de adultos. Toda criança ela tem o seu tempo de aprender regência. Então vamos colocar aqui: tempo de aprender a dirigir regências harmônicas. Então é isso. Bom, era isso que eu tinha para falar sobre esses dados, né? Lembrando que essa parte de endocrinologia, ela não só essa parte, todas as partes médicas estão muito atreladas aos descumprimentos que são empregatícios, né? Então a medicina do trabalho, né, desenvolve muito mais orientação aos homens e aos preceitos de conhecimento do homem do que você imagina, né? A medicina pediátrica, principalmente no lado da educação infantil, ela desenvolve muito mais senso de reconhecimento e tratamento das crianças do que você imagina, né? E todos esses conhecimentos que a criança tem são desenvolvidos no adulto e é conhecido como que os adultos fazem para lidar com os problemas que surgiram na infância. E existem vários acordos de problemas escondidos em nós, né? Existem os escondidinhos, né, que são pesos psicologicamente desviados de estabelecimento neuronal, neurocognitivo. Porém, eles ainda estão lá. Várias teorias de porquês, né, que não foram respondidos, várias dúvidas que por mais respostas que a gente receba, a gente não consegue desassociar da cabeça. E elas estão lá. E as pessoas que cuidam
dessas sabedorias, elas estão lá também sabendo que estão, né? E quando elas veem que sumiu, elas perguntam: uai, peraí, o que fez para sumir? O que esse camarada fez para sumir? Não pode ter sido assim. E aí, quando pensa que não, elas descobrem o poder do divino Senhor Deus, Jesus, Espírito Santo, nessa interpretação de desencontrar ou não encontrar o motivo, né? Mas é claro que elas assinam revistas de lógica para poder dizer informações que já sabiam, isso, aquilo, e tudo essas realidades realizam, né? Realizam uma maior sensibilidade na condução do plano de vida, né? Nós temos aí muitas vontades de porquês, né, que não foram respondidos, que nascem depois e nascem monstros nas pessoas e desmontam personalidades horríveis, né? Pessoas que tinham tudo para poder ser bem na vida, descuidados, né? Tipo assim, bem no sentido de saúde. Quando penso que não, elas se desmoronam no futuro por conta de porquês que não foram respondidos. Não foram bem atacados na época certa. E aí o que a gente tem é os sims e os nãos. E esses porquês nascem entre os sims e os nãos. Então bora tentar praticar o lado do sim e do lado do não. O lado da encobratura dos porquês não vale a pena, né? Ah, por que você não passou na prova? Por que não, Ah, por que fulano morreu? Porque morreu, Ah, por que você não procurou isso? Por que não? Ah, por que você acha que A não é B? Ah, porque A não é B, ué. B pode ser 2A, mas A não pode ser B. Entendeu? Porque quando você abre essa brecha, você abre a cerca, você abre a cela, você abre a placa de associação material para imaterialização, para o mundo das ideias. E nessa lado imaterial do ser, que busca dentro das matemáticas de repartições conjuntos de semelhanças para procurar melhores respostas cognitivas, que desassensam volume para mandar repartições de sims e não dentro da objetiva, porque sempre é sim e não, né? Só que varia só conforme a estrutura do sim e a estrutura do não que a gente assente em dizer. Assente no sentido material. Você vai na casa do fulano? Sim ou não? Né? Não tem esse só se. Esquece esse só se. Esse só se suicida a gente, né? Esquenta, faz de conta, coloca expectativas na geladeira que não existe, né? Nenhum momento da vida que não chegou ainda, nenhum futuro que é improvável. Então não vale a pena, porque isso só solda a gente, e essas soldas, essas ligas, coligações podem fazer estruturas que estão marcadas para serem desmoronadas, entendeu? Então vai por mim. Esse é um bom entendimento dessa realidade
ecofatores, principalmente no sentido das residências de trabalho, né, onde moram as associações de paisagens de amor, domor, freguesias. Porque, cara, não tem nada pior do que chegar um freguês que você não estava esperando e esse freguês causar um estrago em você e no seu estabelecimento, no sentido de regência mesmo. Ou você, né, se desqualificar, achar que é desqualificado por conta de um freguês que você não conseguiu atender. Isso é muito ruim, porque chega um lado do trabalho que você suspende a necessidade financeira e coloca a necessidade social em primeiro plano, né? E aí existem os ataques cardíacos que dizem subliminar essa vaidade, né, de colocar o lado social no plano e desromper fibras cardíacas por conta das iterações ecos desfragadas pela má impressão suspendida pelo freguês, que às vezes saiu chocado da loja. E aí a culpa é de quem? Existe culpado? Pois é, sim ou não. Não tem esse, é só se. Que isso aí só faz amizade, né? Amizade no sentido benevolente da acusação. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Fui.